dentro disso que você está falando, assim, como é que você vê a humanidade nos dias de hoje? Né? Você está falando de tanta coisa assim, de contemplar, né? A gente pode contemplar a natureza. Você falou dos indígenas, né? Que foram catequizados e ainda não são respeitados. Tantas culturas, né? A cultura na Bahia que é tão forte, indígena e africana, essa herança que a gente tem. E aí como é que você vê assim, o que é que falta para essas pessoas, para que a gente tenha uma vida mais feliz, nesse sentido que você trouxe? Consciência é o que nos falta. Porque quando a gente está aqui conversando, assim, nesse clima, por exemplo, é tão fácil a gente pensar coisas boas, pelo menos não é tão difícil. E quando você está no seu cotidiano, quando você está assim no calor, está entendendo da luta da vida, como é que você tem, que possibilidade espiritual ou psicológica você tem para reagir de uma maneira que esteja perto de um ato de consciência. E o que é um ato de consciência? O que é um ato de consciência para o ser humano? É você saber o que é que você significa diante da existência. Você saber que você tem um sentimento, que você precisa cuidar dele, para que ele só sinta coisas, tá entendendo, que te tragam conforto. E que aquelas coisas abruptas que às vezes, está entendendo, maltratam o sentimento, fiquem ausentes. Então, a consciência é você, está entendendo, zelar primeiro por você e depois enfrentar as coisas da vida com serenidade. É quase um santo, né? É quase um santo. É uma busca, né, para chegar. Mas a humanidade, eu penso assim, sabe, Jackson? Neste tempo que nós vivemos, nós estamos pior do que antes? Eu acho que não. Com todas as atrocidades que existem no mundo, com essas guerras absurdas que a gente, às vezes, entendeu? Por mais assustador que seja, né, o que a gente, né? Existe já pessoas, em muitas oportunidades na história também existiram grandes pensadores, grandes humanistas, mas existe florescendo em muitos lugares também, tá entendendo? A vontade de viver em paz. A vontade de cultivar sentimentos, tá entendendo, que sejam sentimentos mais humanos na relação com as pessoas. Não de uma maneira piegas nem mística. O misticismo afasta o ser humano da realidade. Tá entendendo? Então, eu acho que o mundo hoje, com todas essas atrocidades que a gente às vezes vê acontecer em todos os lugares, em muitos lugares, tem coisas boas florescendo. É aquela semente que eu falei em algum momento. Está acontecendo coisas interessantes. Já tem gente que fala e que faz propósitos. Essas coisas de política, as aspirações e tal, faz parte da caminhada. As guerras é a condição humana. Um dia vão parar. Aos poucos, tá entendendo? Eu prefiro pensar assim, vai levar 1000 anos? Não. Talvez mais. Mas um dia chega. Pode.